consignado exatamente o apoio ao seu esclarecimento. Vamos à pauta. Anuncio. Pela ordem, senhor presidente. Não vou dar pela ordem, deputado. Se for questão de ordem, sim, mas pela ordem não. Questão de ordem, de respeito ao mesmo tema. É em relação à Comissão de Educação. Não é em relação ao Conselho de Educação. Não diz Conselho. respeito à Então, comissão. vai a seguinte questão, eu já avisei. Se o Executivo exonerar conselheiros no meio do mandato, nós vamos exonerar todos os indicados, todos da Assembleia no Conselho da Educação, vamos refazer todos. Então, senhor presidente. Porque não é possível que um conselheiro que tenha mandato e porque ele não está mais no governo, o governo troca ele unilateralmente. Tem que respeitar o mandato. É isso. Senhor presidente, esse é o princípio. É justamente isso que eu queria falar. Eu sei que Vossa Excelência não deseja fazer essas trocas dessa forma e chama a atenção para o absurdo que seria se a gente agora misturasse o calendário eleitoral com o calendário dos conselhos. A lei do Estado do Rio de Janeiro é muito clara quando diz sobre o mandato dos conselheiros, que tem duração de 4 anos e que só pode ser indicado um novo conselheiro em caso de morte, grave doença que impeça o exercício da atividade ou renúncia. Eu encaminhei já um ofício ao secretário de Estado de Educação, responsável pela indicação do Conselho de Educação, alertando que houve uma irregularidade na exoneração de um dos conselheiros e solicitando que seja corrigido, porque a não correção disso vai impactar o funcionamento dos conselhos de tal forma que vai gerar uma crise e o Conselho de Estado de Educação tem atribuições fundamentais para o funcionamento da educação do Estado do Rio de Janeiro, inclusive do setor privado, não só do setor público. Então é fundamental que seja corrigido esse erro. Eu não ia nem falar sobre esse tema no microfone, mas como foi levantado esse debate dos conselhos, é importante que o governo esteja atento à legislação que regula os conselhos para que não sejam cometidas irregularidades, ilegalidades que acabem comprometendo o funcionamento desses conselhos, que no caso do Conselho de Educação tem uma série de atribuições legais que não podem ser paralisadas por nenhum tipo de crise. A presidência já cantou o projeto 1312, mas vai repetir. PL 1312 de 2015, de autoria do deputado Tia Ju, Carlos Macedo, enfermeira Regiane e Ana Paula Rechuan, que obriga todas as empresas concessionárias de transporte público a realizarem anualmente exames cardiológicos em seus condutores no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comunidades, senhores que aprovam isso, como estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Com voto contrário da bancada do Novo. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência não pulou um projeto, ele saiu de pauta, projeto 2459-2013, de vossa autoria com o deputado Luiz Paulo. 24, na pauta não tem esse aqui. Não saiu. 24 não está aqui na pauta. A gente republicou algumas pautas, pode ser que tenha saído. Projeto de lei 658-2015, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a criação do Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense. CICC-BF. Parecer das Comissões de Constituição e da Constitucionalidade. Ações Municipais de Desenvolvimento Regional favorável. De Saúde favorável. Segurança Pública e Assunto de Polícia favorável. Defesa Civil favorável. Transporte favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira. Em discussão. Havendo que queira discutir, sai da discussão. Em votação, os senhores que aprovam a comissão, aprovado, vai à publicação. Pela ordem, senhor presidente. Só registrar aqui a presença de uma comissão de funcionários concursados aprovados pela Fundação Santa Cabrini, que estão aguardando para tomar posse. Vossa Excelência tem trabalhado junto ao secretário de Administração Penitenciária para garantir a posse desses servidores. Só destacar aqui a presença deles e a importância do papel de vocês para que a gente tenha um sistema prisional que realmente cumpra o seu papel de ressocialização. Se Vossa Excelência puder esclarecer hoje aí esse diálogo, já. Anuncio requerimento 104/2019 de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 01/2019, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento das comissões da comissão destinada a investigar as origens, consequências da crise fiscal enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro e os atos irregulares que possam ter sido cometidos por gestões. Senhor presidente, eu serei breve, porque eu pretendo fazer uso da palavra no expediente final, mas eu quero citar esses 2 municípios que estão em crise hoje no Estado do Rio de Janeiro, muito grave. Primeiro, esse caso de Cachoeiras de Macacu, que já foi trazido aqui para o plenário, onde a gente tem uma crise prolongada, ficou sem secretário de Educação, sem uma interlocução formal com a Prefeitura e um cenário que atinge a população mais pobre diante da falta de capacidade da Prefeitura de construir uma resposta. É grave a crise no município de Cachoeiras de Macacu, no que diz respeito às suas políticas educacionais.
A minha assessoria tem acompanhado de perto as mobilizações, as tentativas de interlocução, e a gente está apreensivo, porque a gente sabe que a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, para intervir a nível municipal, mas é muito importante que haja uma saída e a gente está acompanhando. O segundo município, que a gente também tem que trazer aqui para o plenário para ser discutido, é o município de São João de Meriti, que tem uma crise prolongada, que vem desde 2015, deixando de pagar salários de profissionais, de aposentados especialmente, já parcelaram esses salários, começaram a pagar, atrasaram os parcelamentos e voltaram a atrasar especialmente o pagamento dos aposentados. Hoje a gente tem uma realidade no município de aposentados que estão literalmente morrendo de fome, com incapacidade de comprar medicamentos, com incapacidade de pagar aluguel. Eu quero lembrar que quando o Estado do Rio de Janeiro enfrentou a crise, a bancada do PSOL entrou com uma representação de inconstitucionalidade no órgão do Tribunal de Justiça, no órgão especial, e conseguiu uma decisão de que é inconstitucional deixar de pagar os aposentados. E no município de São João de Meriti isso tem acontecido. Eu também vou fazer uso do microfone no expediente final, mas queria destacar a realidade desses dois municípios que a gente tem acompanhado, Cachoeira de Macacu, que outros deputados já se pronunciaram aqui, e São João de Meriti, que é uma situação também muito grave. Deputado Gualberto, quer usar a palavra, não? O deputado Bruno Dallaire... Vai ser atendido o pedido do deputado Bruno Dallaire. Questão de ordem, está retirando a emenda dele. Ele falou, pode ficar tranquilo que nós vamos tomar as devidas providências. Deputada Rosane Senhor Ferreira. presidente, eu gostaria de parabenizar a Polícia Civil Especial... Parabéns, deputado Márcio Gualberto, parabéns aos deputados que atenderam a solicitação. Nada mais havendo a tratar. Presidente, só fazer um registro mais uma vez, aproveitar aqui o deputado Márcio Pacheco. Estão aqui presentes algumas funcionárias concursadas da Fundação Santa Cabrini que estão esperando para serem convocadas. A Fundação Santa Cabrini cumpre um papel fundamental na SEAP, tem sido feitas conversas, a Assembleia Legislativa já se comprometeu a contribuir com o Estado para que as convocações, não só delas, mas do conjunto de servidores do SEAP, se efetive, e esse processo está em trâmite, aí, em conversa com o secretário da SEAP. Então, força para essas servidoras concursadas que em breve poderão tomar posse e exercer seu importante papel aqui no Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindos à Assembleia Legislativa. Está feito o registro, deputado Flávio. Presidente. Antes de encerrar, eu não posso negar a palavra ao deputado Ratinho, antes de negar, mas eu quero pedir a Vossa Excelência que não abuse tanto da minha boa vontade, que com o presidente André Siciliano a turma leva mais devagar, mas a gente vai fazendo, tem poucos oradores para o expediente final, então nós vamos encerrar. Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, deputadas e deputados ainda presentes no plenário Barbosa Lima Sobrinho, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Presidente Jair Bittencourt, eu quero me pronunciar no dia de hoje, desta tribuna, sobre 3 fatos, 3 decisões do governo Wilson Witzel, que tem a mesma matriz, uma matriz autoritária e uma matriz que não dialoga, que não conversa, que se fecha à interlocução com coletivos institucionais. Quero citar 3 casos de maneira bem precisa, alguns deles já mencionados na sessão de hoje, seja durante a ordem do dia, seja mesmo neste expediente final. Primeiro fato e primeiro caso. Existem órgãos colegiados, que são conselhos estaduais, que não são
repartições governamentais. Não são setores da administração pública estadual, não. Os conselhos são órgãos de Estado e não de governo, com composição bipartite, presença de representantes indicados pelo Poder Executivo, presença de representantes da sociedade civil. E esses conselhos têm um papel de atuar, por um lado, no acompanhamento, na fiscalização, no controle das ações governamentais, da implementação de políticas públicas na sua área de competência, por óbvio, e ao mesmo tempo também podem e devem contribuir para o processo de formulação de políticas públicas, diretrizes, eixos, enfim. São, portanto, instâncias fundamentais. Na área da cultura, nós temos o Conselho Estadual de Política Cultural, e que conta, neste caso, isso não é comum a todos os conselhos necessariamente, conta com representação também da Assembleia Legislativa, Poder Executivo, sociedade civil. Nesse caso é um conselho até tripartite, porque tem representação do Poder Legislativo. Ora, fato já narrado na sessão de hoje, qual não foi a nossa surpresa, como quando descobrimos que o governo do Estado, ou seja, o Poder Executivo, havia indicado para compor o Conselho Estadual de Cultura 2 representantes da Assembleia Legislativa. No caso, 2 deputados, no exercício de seus respectivos mandatos parlamentares. Ora, de fato, há representação do Parlamento Estadual no Conselho Estadual de Políticas Culturais, de Política Cultural. Mas quem designa essa representação não é o Poder Executivo. Existe, inclusive, um princípio elementar de relação harmônica, porém independência entre os poderes constituídos da República. Isso vale para a esfera federal, vale para a esfera estadual e vale para a esfera municipal. É por isso que um deputado, a rigor, tecnicamente pelo menos, não deve ser responsável direto pela composição das equipes governamentais. Seu papel é outro. Portanto, o deputado não nomeia secretário de Estado, assim como o governador não designa representação do parlamento em qualquer instância, qualquer que seja. Portanto, no caso do Conselho Estadual de Política Cultural, existe, por um lado, uma agressão a esse princípio basilar da República, que é o funcionamento harmônico e independente entre si dos poderes. Significa, inclusive, uma usurpação por parte do Poder Executivo de prerrogativas, deputado Flávio Serafini, que são nossas e das quais não podemos nem devemos abrir mão, não por causa de nós, que momentaneamente estamos aqui, mas por causa das responsabilidades, deveres e direitos que competem e que cabem ao Parlamento Fluminense. Ouço o deputado Flávio Serafini. Deputado Valdeir Carneiro, só fazer um rápido à parte. Esse é um tema que realmente nos chamou a atenção, de que em poucos dias temos visto problemas em 2 conselhos diferentes. No de educação, a gente não tem dúvida de que foi praticada ali uma ilegalidade, porque foi interrompido o mandato em vigor do senhor Carlos Bichowski, que a legislação é muito clara: o mandato só pode ser interrompido em caso de renúncia, morte ou doença grave que impeça o exercício do mandato. E no caso do Conselho de Cultura, eu chamo a atenção porque Vossa Excelência está colocando, porque foram indicados 2 membros do Poder Legislativo para representar o Poder Executivo. Isso é uma questão que fere o princípio da autonomia entre os poderes. Claro. O governo do Estado, a Secretaria de Cultura, não pode indicar os representantes do Poder Legislativo. E 2, os representantes do Poder Executivo podem ser quaisquer representantes da sociedade, não precisa ser um servidor público do Estado. Mas eu entendo que um membro de outro poder
não deveria representar outro poder no Conselho. No caso, 2 membros do Legislativo representando o Poder Executivo. Cria uma confusão que me parece, em última instância, esse conjunto, que é a falta de apreço pela importância desses espaços de participação da sociedade civil. Agradeço o deputado Flávio Serafini, que já introduz o segundo fato dos 3 que quero aqui narrar. Fatos, como eu disse, têm matrizes semelhantes, se não idênticas. É o caso do Conselho Estadual de Educação. Agora, não mais o Conselho Estadual de Política Cultural, mas o Conselho Estadual de Educação, que, aliás, viveu há cerca de 2 semanas, Flávio, um momento importante na sua trajetória, que foi uma solenidade de investidura da presidência, que foi reconduzida, da nova vice-presidência. Portanto, é um conselho que funciona na mais absoluta normalidade institucional e que também tem um papel muito importante nos processos de controle, acompanhamento, fiscalização e formulação de diretrizes da política estadual de educação e como órgão normativo do sistema estadual de ensino. Sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, que congrega os estabelecimentos de educação básica da rede estadual, os estabelecimentos de educação superior da rede estadual e os estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio e ensino técnico da rede privada. Portanto, é um órgão da maior importância, a tal ponto que o legislador estadual, em 2014, através da Lei 6.864, de 15 de agosto de 2014, modificou uma lei de 2005, que é a lei que institui o sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, para garantir, consagrar em lei, que o Conselho Estadual de Educação é um órgão de Estado autônomo, normativo, regulador, consultivo e deliberativo. Ou seja, fica ainda mais claro que o Conselho Estadual de Educação, esta lei de autoria do deputado Conte Bittencourt, que presidia a Comissão de Educação, fica ainda mais claro que este não é um conselho que seja, digamos assim, um departamento ou uma superintendência da Secretaria de Estado de Educação. Portanto, é inadmissível, é ilegal, inclusive, que o governo do Estado destitua um conselheiro em pleno exercício de seu mandato na forma da lei. Isso demonstra que o governo do Estado tem ou péssima assessoria ou profundo desapreço, neste caso, inclusive, pelo ordenamento legal vigente. A lei está em vigor, que define o Conselho como órgão de Estado, define a sua composição com 24 membros, e aí discrimina essa composição e atesta e certifica, enfim, e garante que há um mandato a ser cumprido pelos conselheiros de 4 anos, sendo inclusive permitida uma recondução por igual período. Portanto, é inaceitável, quem quer que seja, mas no caso específico, que o professor Carlos Bielchowski, pesquisador da UFRJ, por muito tempo presidente da Fundação CECIED, com experiências relevantes na gestão nacional da política de educação à distância, aconteceu com ele, mas vale para qualquer conselheiro ou conselheira, porque na forma da lei tem seus mandatos assegurados. E não podemos admitir o precedente, deputado Jair Bittencourt, porque isto pode concorrer para o desmonte, para o enfraquecimento institucional deste órgão de Estado e, consequentemente, enfraquece o papel de normatização, o papel de monitoramento. Olha, nós estamos às vésperas, e Vossa Excelência tem acompanhado. Agora, no dia 30 de agosto, será a abertura do Congresso Estadual de Educação, que vai elaborar uma proposta de novo Plano Nacional de Educação, que virará lei, porque virá aqui para a Assembleia Legislativa. Ora, e o Conselho tem um papel decisivo nesse processo, e agora vai ser, deformado por um ato executivo ilegal e absolutamente revelador do desinteresse,
da desconsideração do Poder Executivo para com os órgãos colegiados, para com, de novo, a relação entre os poderes da República, no caso entre o Parlamento e o Poder Executivo. E por último, meu tempo já está esgotando, por último, o terceiro fato. Olha, quanto a Assembleia aperfeiçoou os seus mecanismos de participação na discussão da região metropolitana, votamos em dezembro do ano passado a Lei Complementar 184 de 2018, depois de 3 anos e meio de tramitação, que disciplina, fixa critérios para a mudança nos padrões de governança da região metropolitana, uma lei complexa, uma lei muito debatida, uma lei muito importante para, afinal de contas, se pensar de forma coordenada e integrada o desenvolvimento da desigual região metropolitana do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro parece que está desmontando as suas estruturas de governança da região metropolitana, porque recentemente, primeiro teve um episódio de alteração na composição do grupo de gestão executiva da região metropolitana, ligado ao governador, ligado ao Palácio Guanabara. Ora, mudança de composição de equipe é prerrogativa do Poder Executivo. Eu não vou agora fazer esse discurso que eu estou fazendo e questionar o governador porque mudou esse ou aquele membro da sua equipe. É prerrogativa dele. Agora, mais recentemente, ele destituiu quase toda a equipe. Quase todos. Só restaram 3 remanescentes do grupo de gestão executiva da região metropolitana. Ora, o que pretende o governador? Como que pretende aperfeiçoar e, afinal de contas, acompanhar o esforço do Poder Legislativo e da sociedade civil, que essa lei não teria saído sem o protagonismo na construção dessa lei da sociedade civil? O que pretende o governador com a gestão integrada da região metropolitana? Portanto, é incompreensível a atitude do governador Wilson Witzel em relação à governança da região metropolitana. Não estamos entendendo. Eu presido a comissão especial da região metropolitana e pretendemos fazer uma audiência pública específica para cobrar do Poder Executivo Estadual quais são as suas cartas, quais são os seus trunfos, o que pretende. Que até o presente momento, até o início deste ano, vínhamos mantendo uma relação de diálogo, uma relação de, ainda que na diferença, de diálogo. Portanto, seja em relação ao Conselho Estadual de Educação, aliás, o deputado Sérgio Fernandes, durante a sessão, sabendo dessa questão da demissão de um conselheiro do Conselho Estadual de Educação, ligou para o secretário Pedro Fernandes e depois me trouxe a informação que o secretário não teve participação nesse ato. Portanto, é um ato do Palácio Guanabara, não dá para entender. Então, seja em relação ao Conselho Estadual de Educação, seja em relação ao Conselho Estadual de Política Cultural, seja em relação ao Grupo Executivo de Governança da Região Metropolitana, há um processo de desrespeito, de ataque, de desconsideração para com instâncias colegiadas fundamentais para o Rio de Janeiro, seja na cultura, seja na educação, seja na governança da região metropolitana composta por 22 municípios fluminenses. Era o que eu queria dizer na sessão de hoje. Obrigado, presidente Jair Bittencourt. Com a palavra o último orador inscrito, o deputado Flávio Serafini. Obrigado, presidente Jair Bittencourt. Com a palavra o último orador inscrito, o deputado Flávio Serafini. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados, deputadas. Boa tarde a todos e todas que nos assistem de casa. Hoje eu quero destacar alguns elementos que estão nos preocupando sobre o quadro da educação no Estado do Rio de Janeiro. Mas hoje eu não vou falar da rede estadual. Eu vou falar especialmente de redes municipais que estão enfrentando graves crises e que a gente vai buscar intermediar, pressionar, fazer com que os prefeitos trabalhem para encontrar uma solução. A primeira delas é a cidade de Nova Friburgo, onde a gente tem uma greve acontecendo, profissionais da educação lutando por melhores condições de trabalho, de salário, inclusive por melhores condições para que possam dar suas aulas, e que vem enfrentando uma grande intransigência do prefeito Renato Bravo.
que não só tem dificultado o diálogo com o sindicato da categoria, como tem tentado legitimar outros interlocutores que não falam em nome dos profissionais da educação. Essa prática, além de dificultar uma saída para esse processo de mobilização e encontrar um caminho comum, um entendimento para que os profissionais da educação se sintam contemplados e possam sair da greve, ela é uma atitude que ataca a democracia, deslegitimar entidades sindicais como o CEP, reconhecido em todo o Estado, que aqui no Estado do Rio de Janeiro dialoga com a Secretaria de Estado de Educação, dialoga com a Secretaria de Fazenda, que é representante dos profissionais da educação em vários municípios, só ajuda não legitimar o CEP, como tem feito a Prefeitura, só ajuda a aumentar o impasse. Aumenta o impasse porque enfraquece a democracia, porque não reconhece a legítima representação dos profissionais de educação de Nova Friburgo. Então, fica aqui um apelo ao prefeito Renato Bravo, que dialogue com os profissionais de educação, que busque atender às suas pautas de valorização, de melhores condições de trabalho, que são pautas fundamentais para o fortalecimento da educação pública em Nova Friburgo, e que deixe de deslegitimar o CEP. O CEP é um interlocutor reconhecido no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Governo do Estado, por essa Assembleia Legislativa, são presentes permanentemente nas audiências públicas da Comissão de Educação. Deslegitimá-los não ajuda a resolver o problema, só agrava. Então, se o prefeito Renato Bravo tem vontade, tem desejo de buscar um diálogo, encontrar uma saída para a greve e fortalecer a educação do município, ele tem que dialogar com os profissionais da educação. A outra realidade que nos preocupa é a realidade do município de Cachoeiras de Macacu, onde já tem uma crise que se prolonga por mais de 2 meses, onde o município chegou a ficar sem secretário, porque o prefeito não quer cumprir o que está disposto na lei orgânica e nomear um secretário que seja servidor da educação no município. É um avanço. Essa lei no município de Cachoeiras de Macacu, que prevê que o secretário tem que ser um quadro da própria secretaria. Isso não impede de forma alguma o prefeito de fazer a sua escolha, mas ele tem que fazer uma escolha de acordo com a lei e ser um profissional daquela categoria. Isso ajuda a fazer com que a educação se torne uma política de Estado. Isso ajuda a responsabilizar o secretário com o legado da educação, pois quando acabar o mandato dele à frente da secretaria, ele não vai embora de Cachoeiras de Macacu, não vai abandonar a rede de educação, porque ele é um membro dessa rede. E não dá para o prefeito continuar empurrando com a barriga essa situação, não dialogando com os profissionais e deixando milhares e milhares de profissionais numa situação muito difícil. Uma parcela dos profissionais da educação do município lutam para receber pelo menos um salário mínimo de piso, porque o piso desses profissionais está abaixo do salário mínimo, e lutam para que tenham boas condições de trabalho. Esse impasse, mais uma vez, também só prejudica a cidade. São milhares de crianças sem aula, famílias inteiras pressionadas, porque os pais não podem deixar os filhos nas escolas para ir trabalhar, e está fazendo com que o município de Cachoeiras de Macacu viva uma crise generalizada, porque o prefeito tem sido incapaz de enfrentar essa crise. A gente está tentando contactar o prefeito, se disponibilizando a intermediar um entendimento entre o município e a categoria, para que a gente consiga fazer com que essa mobilização tenha como resultado uma rede de educação mais forte, com profissionais mais valorizados no município de Cachoeiras de Macacu. Outro município que tem nos preocupado muito é o município de São João de Meriti, aqui na região metropolitana, na Baixada Fluminense. No município de São João, o prefeito tem atrasado permanentemente o salário dos aposentados.
Já são 7 meses de aposentadorias atrasadas. No ano passado foram 5 meses, esse ano mais 2 meses. A gente já teve o parcelamento de aposentadorias atrasadas, o parcelamento também atrasou, e a situação que a gente está vivenciando no município é uma situação onde aposentados que trabalharam para o município, que construíram serviços públicos para atender a população, que contribuíram para ter o direito à sua aposentadoria, hoje estão passando fome, estão morrendo pela falta de medicamentos, estão numa situação realmente desesperadora. A prefeitura tem que buscar atender às suas obrigações e pagar as aposentadorias destes profissionais. É inadmissível que a gente continue tendo cargos comissionados, que a gente continue tendo uma realidade onde uma parte do governo funcione como se estivesse tudo bem e do outro lado os aposentados morrendo de fome, sofrendo com essa realidade. Eu quero destacar que nós da bancada do PSOL, quando da crise que o Estado do Rio de Janeiro enfrentou, fizemos uma representação de inconstitucionalidade ao órgão especial do Tribunal de Justiça sobre a diferenciação que o governo estava fazendo entre o pagamento dos ativos e dos aposentados. E o órgão especial do Tribunal de Justiça considerou que é inconstitucional deixar de pagar aposentados e manter o pagamento somente aos servidores da ativa. É inconstitucional porque quebra a isonomia, porque fere o direito, o princípio básico à alimentação, que fere o direito ao princípio básico a garantias mínimas de condições para a sobrevivência das pessoas. Então, o município de São João do Meriti enfrenta essa grave crise. O prefeito tem que conseguir dar uma resposta, tem que cortar cargos comissionados, tem que diminuir os custos com terceirizações, tem que fazer reestruturação administrativa para economizar e tem que priorizar o pagamento dos servidores e o pagamento dos seus aposentados. Não dá para termos milhares de aposentados passando fome e a prefeitura funcionar como se nada tivesse acontecendo. A gente soube essa semana de que foi realizado um coquetel na Câmara de Vereadores, com a presença de diversas autoridades do município, inclusive do Estado do Rio de Janeiro, e os vereadores se confraternizando, tomando vinhos caros, comendo comidas caras, enquanto a gente vive essa situação. Soube, inclusive, que esse coquetel teria sido pago por uma vaquinha com os vereadores. Não tenho certeza dessa informação. Não teria sido pago com recursos públicos. Mas chamam a atenção para a gravidade da situação, para que os vereadores, como membros do Poder Legislativo, se atentem, que não me parece ser um momento de festas e convescotes, quando uma parcela da população servidora do município está morrendo de fome, não tem dinheiro para comprar remédio. É o momento de entender que o município passa por uma grave crise e os membros dos poderes discutirem seus próprios salários, se for necessário, para que garanta o pagamento dos servidores. E não estou defendendo que os membros dos poderes não tenham salário, não. Tem que ter, mas dentro da realidade do município. Se o prefeito, se os secretários estão conseguindo receber seus salários e não estão conseguindo pagar dos servidores, se for necessário, tem que reduzir seus próprios salários para garantir que todos recebam. O mesmo vale para a Câmara de Vereadores. Aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem feito uma discussão importante da Assembleia tentar economizar o máximo possível para repassar recursos para o Estado do Rio de Janeiro, que ainda se encontra numa situação de crise. É fundamental que a Câmara de Vereadores de São João do Meriti faça o mesmo exercício, corte na própria carne se necessário, faça cortes de despesa e cobre do município que coloque os pagamentos em dia. Não podemos aceitar que servidores aposentados de São João de Meriti passem pelo sofrimento que estão passando. E por fim, senhor presidente, eu quero destacar a gravidade do fato que ocorreu essa semana no que diz respeito ao Conselho Estadual de Educação. Foi encaminhada uma substituição do representante do Poder Executivo
interrompendo o mandato do ex-presidente do CCERJ, Carlos Bechowski, mandato esse que se encontra em vigor. O governo do Estado exonerou o senhor Carlos Bechowski da frente do CCERJ. Eu não discuto o nome de secretário de governo, de presidente de autarquia, isso é uma competência do governador. Está no direito dele. Espero que o novo presidente tenha condições de garantir que o CCERJ funcione com qualidade, funcione plenamente, garantindo os direitos da população. Agora, o Conselho Estadual de Educação é regido por leis próprias, que garantem a autonomia do funcionamento do Conselho. Uma parte do Conselho é composta por indicações do Poder Executivo. Mas essas indicações se dão respeitando essas leis, tanto pelo perfil dos indicados, quanto pelo tempo dos mandatos. Por quê? Porque os conselhos, como instâncias de representação da sociedade civil, eles têm uma dinâmica própria que não corresponde à dinâmica do calendário eleitoral. Entrou um novo prefeito, entrou um novo governador, entrou um novo presidente da Assembleia Legislativa, vai trocar todos os representantes do poder público nos conselhos. Não é assim que funciona. Os conselheiros têm mandato. Quando o mandato de um conselheiro é interrompido, sem que o conselheiro renuncie, ou faleça, ou tenha um grave problema de saúde que impeça o exercício desse mandato, essa interrupção é irregular. Ela fere a legislação do Conselho Estadual de Educação, que é muito clara, ao estabelecer prazo de conselho e esses 3 critérios como critérios passíveis de afastamento. Eu alertei o secretário de Estado de Educação, encaminhei um ofício para ele ontem, de que essa indicação desse novo conselheiro é uma indicação que, ao interromper um mandato em vigor, o faz de forma irregular. Portanto, solicitei que o secretário de Educação reveja essa nomeação. É um novo governo, obviamente essas são competências que não necessariamente todo o governo pode ser que saiba de tudo, mas tem que se informar. E uma vez alertado, tem que corrigir as irregularidades para que não atinja, não impacte o funcionamento do Conselho Estadual de Educação. Se todos os membros dos poderes públicos forem substituídos agora, quando se inicia um novo ciclo de governo, o Conselho volta sempre para estaca zero. Não consegue acumular com relação às políticas públicas. E o Conselho Estadual de Educação ele é um órgão muito importante. Ele é um órgão normativo, ele é um órgão que regula o funcionamento das instituições de ensino, estabelece normas. Não pode o Conselho Estadual de Educação ficar à mercê de decisões individuais, de seja quem for o governante, de seja qual for o poder que enfraqueçam o funcionamento do Conselho Estadual de Educação. Então fica aqui publicamente da tribuna, já falei mais cedo sobre isso, o nosso apelo ao governo que reveja essa decisão de interromper de forma irregular o mandato de um conselheiro, que reveja essa decisão para que o Conselho Estadual de Educação continue funcionando plenamente. Há pouco mais de um mês tivemos a posse da nova presidente, da nova vice-presidente. O Conselho tem trabalhado muito e não pode sofrer com esse tipo de irregularidade que acaba configurando uma ingerência política indevida no mandato dos conselheiros do Estado de Educação. Obrigado, senhor presidente, e fica o nosso recado em defesa da educação pública. Anuncio. Convoco os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 29 de agosto de 2019, com a seguinte ordem do dia. 71ª sessão ordinária às 15 horas. Redação final. Projeto de lei 24